Olá, boa noite. Vamos para mais uma live. Nesse, algumas pessoas emendaram o feriado, outras não emendaram. Tô abrindo aqui a nossa apresentação da nossa convidada de hoje, que é a doutora Ivana. Oi, Vitor. Oi, Nancy. Tudo bem? Vou já colocar aqui a nossa convidada. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Nancy? Tá me ouvindo bem, Vitor, Ivana? Show, vou ver se eu consigo colocar aqui a Ivana para convidar. E aí, vocês emendaram feriado ou hoje tiraram para colocar alguns trabalhos em dia? Hoje eu precisei trabalhar, não estou mais em Ilhabela, já voltei para São Paulo e hoje à tarde eu tive que colocar algumas coisas em dia. Ivana, já te convidei aí para entrar, ver se você recebeu o invite. Oi, Ana Paula. Tudo bem? Eu acho que Tudo... você tá com a sua câmera da frente, em vez de ser a. Acho que tem que trocar a câmera, Ivana. Ah, Sim. pronto. Tudo bom, querida? Olá, foi tranquilo se conectar? Olha, estou vendo tantos amigos aqui, que bacana. Ó, o Juca acabou de entrar. Acabei de ver, que coisa boa. Boa noite para todo mundo. Boa noite, bem-vinda, Ivana. Obrigada, Ana. Que bom que deu certo dessa vez, né? Tivemos contratempo Verdade. no mês passado, mas tranquilo, né? Estou num pós-Covid. Pós-Covid, e com questões pessoais, né? Familiares. Estou bem feliz de Sim, estar aqui com você, né? Acho que a gente nunca teve uma oportunidade assim de se conhecer tão a fundo, né? Vai ser um prazer assim saber mais sobre a sua carreira, pegar várias dicas, né? A gente tem vários seguidores aí que se inspiram, né, em nós. Eu ainda sou, me considero ainda super jovem advogada na área, mas a gente acaba sendo referência para muitas pessoas e para mim essa é uma oportunidade de divulgar, né, um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, seus planos futuros, né, e também um pouco de como a área de propriedade intelectual evoluiu ao longo desse tempo, né? É uma é área verdade. direito do entretenimento e propriedade intelectual são áreas super recentes, né? Inclusive, quando eu vou me apresentar para as pessoas, que área que você trabalha? Eu sempre tenho que emendar é propriedade intelectual, marcas, patentes, direitos autorais, porque muita gente não conhece ainda, né? Mesmo sendo advogado. É verdade. Acho que nos últimos 15, 20 anos houve um boom, eu acho que, de ofertas de cursos, de propostas de especialização, né? Mesmo os eventos palestra, eu acho que houve um boom realmente. Há 20 anos atrás era bem mais restrito, justamente porque também não tinha ainda esse caminho maravilhoso que é o virtual, né? Esse É, acesso que acaba democratizando porque não tem distância, né? Independente de onde que
o interessado esteja, ele pode se conectar e acompanhar qualquer curso hoje, de qualquer entidade, né? Então isso é, é uma, é uma realidade que só poderia trazer mesmo um incremento gigante no aprendizado e na difusão da área de propriedade intelectual, do direito do entretenimento, né? E quando eu comecei era bem mais restrito, né? Então eu me lembro que existiam alguns grupos de estudos na Associação Paulista da Propriedade Intelectual, da BPI, e eu tive acesso pela primeira vez à matéria de direito de autor na minha graduação em Brasília, que eu tive a felicidade de ter um professor que deu essa matéria. E depois eu resolvi fazer uma especialização em contratos, que é hoje, ele não chama mais CEL, era o antigo Centro de Extensão Unificado, hoje ele tem um nome de um instituto, que agora eu não estou me lembrando. O professor Walter Moraes, era um dos coordenadores e oferecia um curso de direito autoral. Então, assim, foi um Aqui em São Paulo privilégio mesmo? em São Paulo. Ele ainda era vivo, acho que talvez tenha sido, não sei se o último ou penúltimo ano de vida dele, que em seguida ele foi se adoentou Uhum. e acabou falecendo, né? Ele já tinha bastante idade, mas o professor Walter Moraes, para quem ainda não o conhece, além de ter uma obra que é um clássico, ele foi um dos grandes autoralistas no Ah, é. Brasil, né? Um grande Uhum. expoente. E ele propôs um curso muito interessante. E desse curso surgiu um grupo de estudos, e Uhum. desde então eu acabei me apaixonando pela área. Isso foi por volta de 97, mais ou menos. E Uhum. aí nunca mais saí dessa área, me especializei e Uhum. acabei fazendo depois, agora mais recentemente, no centro de extensão, eu acabei escrevendo esse trabalho que eu tenho publicado, que é contrato como é que é? Direitos autorais na obra cinematográfica, que Aham. originalmente na monografia do curso era autoria e titularidade no contrato de produção de obra cinematográfica, mas depois acabamos fazendo uma modificação e ele ficou com esse título. Uhum. E, e depois, mais recentemente, eu fiz um mestrado que foi, acho que eu concluí em 2009. Uhum. Escrevi também nessa área, fiz com a professora Silmara Quinelato, e Uhum. escrevi sobre criações não protegidas. Ele começou sendo um trabalho para falar sobre as exceções, mas eu acabei descobrindo que a terminologia não era adequada e nós Uhum. trouxemos essa proposta de uma nova terminologia, que seriam as criações não protegidas por direito de autor. Nossa, interessante. Ele é um trabalho que, Aham. por responsabilidade única minha, ainda não foi publicado, mas vai ser, se Deus Uhum. quiser. Eu vou liberar Uhum. esse texto, que a Lumen Juris já tem o contrato para publicação, tudo. Uhum. Que E show. depois eu acabei indo para o doutorado e escrevi sobre a obra de encomenda. A obra de Ah, encomenda, legal passando bastante. sobre a transição da lei de 73 para 98 e a consolidação de como ficou o regime, né? A partir da exclusão daqueles artigos no Uhum. corpo da lei de 98. Aham. E com isso assim, eu realmente me dediquei A essa especialmente área. ao direito de autor, né? Uhum. Tem uma amiga nossa que até ela diz que, em geral, as pessoas falam que fazem propriedade intelectual. Pode reparar que eu raramente falo isso, porque Aham. realmente eu me considero especializada em direito autoral. Eu advogo na Uhum. área de propriedade intelectual,
mas é que todos os meus estudos, na a parte acadêmica, sempre foram para a área de direito de autor. Então, eu me sinto mais confortável em me apresentar como uma autoralista. Claro. Que legal, Ivana. Então, queria aproveitar até que você já começou a falar sobre a sua carreira, né? Que eu ia primeiro te apresentar. Então, a gente já mescla a apresentação com a sua fala, né? A Ivana Cocrivelli, que é a nossa convidada de hoje, né? Como ela comentou, é advogada, sócia do Cocrivelli Advogados, formada na Unicelb, né? Que é de Brasília, que ela acabou de nos contar, e mestre e doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? Com o tema Criações Não Protegidas e a obra sob encomenda no direito autoral. Especialista em direito de autor e direitos conexos pela Universidade de Buenos Aires, com o tema Regime Jurídico da Obra Coletiva ao Direito Brasileiro. Especialista em direito dos contratos pela Escola de Direito do Instituto Internacional de Ciências Sociais, que acho que pelo visto continua sendo o CEL, Isso, como você é, comentou, com o tema Autoria e Titularidade no Contrato de Produção de Obra Cinematográfica. Diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral, né, que é uma entidade que faz bastante eventos, né, a gente vem ver vários colegas aí participando. Ex-presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, ASPI, autora do livro Direitos Autorais na Obra Cinematográfica, né, como você comentou, membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB e membro da Comissão de Propriedade Imaterial do IASP e da Comissão de Mídia e Entretenimento, também do IASP, que inclusive acho que foi onde nos conhecemos pessoalmente, sim, sim, sendo sim. colegas lá com o Val, o Com o presidente Val. Walter Cineviva, assim, um grupo Isso. muito bacana. Temos, inclusive, que voltar Nos reunir, né? reunir, nos reunir Verdade. presencialmente, né? Agora deu um respiro aí da pandemia, né? Pois é, apesar de que, né, tá, não da forma que aconteceu nos últimos 2 anos, mas novamente está começando a crescer um pouco essa propagação das novas cepas, né? Eu mesma, a primeira vez que eu me adoeci foi essa semana que passou. Pois Eu não é, tinha nossa, pego ainda. uhum, Graças a Deus foi tranquilo, que bom. mas eu estou dizendo para todas as pessoas se cuidarem, porque é chato, né? Por mais que, graças a Deus, a gente não agrave, estamos todos vacinados, eu tomei Uhum. as 4 doses, inclusive, mas eu acho que tem que voltar ao controle, principalmente nas áreas coletivas, né? Tem momentos que eu acho que vale a pena voltar a usar máscara e muito álcool e gel para manter o menor índice de contaminação, né? Que é desagradável Voltar ficar a ter os doente. problemas que a gente teve, né? Como? Para não a gente ter novamente os problemas que a gente teve no começo, Sim, né? sim, sim. A gente não pode naturalizar. Eu acho que assim, Hum, eu que perdi a minha mãe na pandemia, eu digo sempre às pessoas, não naturalizem. nossa, Porque às sinto muito. vezes, como não aconteceu nada de muito perto, parece que as Hum, coisas voltaram a ser como eram antes, mas na verdade não voltamos ainda, porque o vírus está por aí, né? São várias cepas e eu acho que uhum, vale a pena ainda ter cuidado com isso. sim. Mas eu acho que os eventos online estão tentando suprir também a, a- essa dificuldade do presencial e também, por outro lado, acabaram sendo favorecendo bastante, né? Porque quantas pessoas que estão fora da cidade de São Paulo e que se conectam como se nós estivéssemos todos no mesmo local, né? Exato, exato. Uhum, uhum. Inclusive acesso a essa área que acaba sendo meio monopolizada por Rio São Paulo, né? Os profissionais de outras cidades às vezes não têm como acessar não só os cursos, mas até o mercado em si, né? Por conta Sem da dúvida. territorial, né? Uhum. Mas, Ivana, super Desculpe. legal estar aqui com você hoje, né? Um dia mais tranquilo, né? Porque ficou no meio de um feriado aí, entre um feriado e um final de semana. E eu queria começar esse nosso papo, já que a gente já te apresentou, já falou sobre a sua história. É, Qual foi a maior mentira de que te contaram
sobre o direito, né? Então a gente tem às vezes uma expectativa um pouco antes de entrar no curso. O que que você acha assim que você tinha como expectativa e acabou que não supriu? Pode ser tanto positiva quanto negativa também. Eu tive assim professores que eram bastante experientes, assim, que advogavam, promotores, Uhum, mas eu acho que sempre ficava ainda uma certa idealização, um certo romantismo de uma jovem estudante de direito que uhum, vislumbrava nessa carreira a possibilidade de ajudar na prestação da justiça, né? No uhum, acesso à justiça, não só o acesso a uma prestação jurisdicional, mas ao acesso a receber justiça, né? E uhum, eu acho que no passar dos anos, agora já são 32 anos de formada, até me uhum. assusto. Eu estava aqui fazendo as contas para poder fazer uma reflexão, né, pensando um pouco Ah, antes de começar, e passa muito rápido. uhum, Mas eu acho que o que muda é a gente ir observando que existe sim um desequilíbrio, uma desigualdade de forças e que uhum, nem sempre o direito consegue fazer, dar essa, fazer essa moderação, né, para que realmente a balança pudesse estar equilibrada. Eu acho que essa uhum, talvez seja a maior frustração e talvez a maior mentira se a gente uhum, partir do princípio que a gente aprende na faculdade, principalmente na graduação, né, que uhum, o direito um caminho, é um instrumento para a prestação da justiça, né? Então eu acho uhum, que isso, infelizmente, é uma utopia. Eu acho que a uhum, gente sempre tenta fazer o melhor, mas nós somos profissionais que nós podemos considerar profissionais de elite, né? uhum, Porque a população não tem acesso a, a, em muitas situações a população não tem acesso a profissionais qualificados, uhum, preparados, que realmente tiveram acesso justamente a conhecimento, aprimoramento, ao uhum. desenvolvimento seu profissional, né? Então eu acho que isso desequilibra muito e faz com que se mitigue bastante a possibilidade da, da prestação da justiça, né? Mesmo como É operadores verdade. do direito, eu acho que para mim, acho que essa é a maior, o maior conflito e a maior frustração, né? Que nem Sim. sempre a gente pode encontrar do outro lado realmente a entrega da justiça, né? Muitas vezes isso acaba sendo mitigado pelas circunstâncias. Legal, Ivan, né? A gente tem, né, essa série de entrevistas mensais e já repetiu quando eu sempre faço essa pergunta, né, e essa questão de achar que vai fazer justiça, né, entender que justiça e direito são coisas diferentes. Realmente, acho que eu também, assim, acho que eu não tinha uma visão assim tão romantizada, né? Na verdade, quando eu comecei a fazer a faculdade, a minha intenção era mais fazer concurso público, claro, e por meio do meu trabalho alcançar a justiça, mas não achei assim que iria mudar o mundo, né? Não tinha muito esse sonho, assim, mas realmente é muito legal a gente ver que de alguma forma a gente contribui, né, para algum tipo de evolução, principalmente na área de contratos que envolvem entretenimento, que tem, né, forças às vezes bem desequilibradas, né? Então a gente vê algumas coisas que vêm mudado aí no mercado, enfim, a gente vê um pouquinho da nossa contribuição já, pelo menos já me deixa muito grata, assim. E legal saber, assim, que você tinha essa visão também antes de entrar e tal, e que, enfim, tem contribuindo aí para pro nosso mercado. Eu acho que, E, enquanto cidadão, é o que eu acho que a nossa participação nas entidades e a oferta de cursos
é uma forma da gente, como de cidadania, de você socializar e melhorar o acesso, né, ao conhecimento, né? Você vê a Uhum, própria BDA, é, quantas palestras e a BPI, né, a ASP, então acho que hoje é possível na área de propriedade intelectual, na área do entretenimento, você se preparar bastante e se capacitar, né, para que possa trabalhar com segurança, oferecendo excelência ao atendimento do cliente, né? uhum. Legal. E quando que você se deu conta que você queria trabalhar com a área de entretenimento e direitos autorais, mais especificamente? Olha, eu em Brasília, eu não, aquela matéria mexeu comigo, eu fiquei muito encantada, mas até Uhum, então eu não vislumbrava vir para São Paulo, né? Porque eu sou uma brasiliense que está em São uhum, Paulo há 28 anos. uhum, Então, eu vim para cá já recém-formada, né? uhum, E quando eu comecei a fazer esse curso, logo em seguida que eu cheguei em 94, eu comecei a fazer esse curso lá no centro de extensão em 97. Foi quando eu me apaixonei pela área e comecei a uhum, advogar com uma colega na área. E, e daí eu me decidi, eu falei, é isso que eu quero. Eu fazia área de direito do trabalho e não queria trabalhar na mesma área do meu marido. Eu achava que nós dois tínhamos que ter áreas independentes para que uhum, pudéssemos ter uma carreira, cada um com a sua autonomia, né? aham, E isso foi muito forte, porque eu acho que a coisa do direito autoral, do entretenimento, a gente é uma forma da gente talvez dar vazão a toda essa outra face que é da coisa da alma, né? Não só do intelecto, mas daquela coisa da alma que a gente ama a arte, ama aham, o trabalho do artista, né? A indústria, a importância da indústria, a organização da indústria, né? Então, eu acho uhum, que isso é muito apaixonante. Eu lembro que antes de fazer o trabalho da obra cinematográfica, eu era daquelas que sempre saía por último de uma sala de cinema, porque eu queria uhum. Os acompanhar créditos. todos os créditos para Aham, entender, né, quais eram os aham, sujeitos realmente que estavam ali participando, tanto uhum, os sujeitos criativos quanto os técnicos, né, para entender toda uhum. a dicotomia do criativo e técnico, que é uma junção para a produção da obra audiovisual, né? Eu tenho às vezes esse costume também de ver até o final. Ah, inclusive para ver os escritórios de advocacia que foram envolvidos, né? Que às vezes tem Sim, os créditos. sim, a gente fica com essa curiosidade, né? É, Quem que sim. trabalhou nesse filme? Quem que trabalhou nesse filme? É, exato. Legal. E na época, quais foram as maiores dificuldades assim que você achava que existiam, né, para trabalhar nessa área? Maior dificuldade? Bom, eu comecei a trabalhar com uma colega bem mais velha, que já tinha o escritório já há algum tempo, e eu acho que a dificuldade depois é uma dificuldade natural da advocacia, né? Que você vai formando, vai criando o seu nome, a sua credibilidade, vai tentando formar uma carteira de clientes, né? Eu acho que a advocacia, como profissional liberal, é uma dificuldade natural, né? Não vejo assim com uma dificuldade maior que as outras áreas, né? Área em específico, assim, você acha que Por ser da área de entretenimento seria mais difícil. Talvez o aspecto um pouco mais difícil seria para trabalhar para pessoa física do que para pessoa jurídica, né?
eu Uhum. acabei, de certa forma, o passar dos anos, não assim, me excluindo das pessoas físicas, mas eu acabei, acho que talvez, consolidando mais um trabalho mais para PJ. assessoria de PJ, Uhum. porque nem Uhum. sempre também as pessoas físicas têm, é o que a gente estava dizendo, a questão do acesso, né? Tem É, sim. condições de, de, de assumir uma contratação, né? Então, É, acho que exato. essas dificuldades são talvez Uhum. presentes na área de entretenimento, né? Aqueles que É, estão exato. começando, né? Uhum. Uhum. E a gente E tenta, naquela época, então, devia ser ainda mais difícil, né? As pessoas não sabiam nem que existia, né? Advogado de entretenimento, né? sim, sim. Porque veja, e como não tinha esse dinamismo das redes sociais, era uma coisa Uhum. mais boca a boca, né? Um que indica, Exato. que indica, e assim você ia Uhum. recebendo clientes de pessoas que já tinham passado por você em algum momento, né? Uhum. Uhum. Entendi. Bacana. E se você pudesse se encontrar com o seu eu do passado, né? A Ivane, estudante lá, recém-formada, chegando em São Paulo, também cheguei recém-formada em São Paulo. é, Queria trabalhar com essa área, daí fui fazer cursos também, mesmo caminho, assim. Se você pudesse se encontrar com a Ivana daquela época, qual conselho você se daria? Que eu acho que é um pouco assim, a intenção dessa pergunta é às vezes as pessoas que estão iniciando também nessa área têm às vezes dificuldades, né? Então, às vezes ver uma pessoa que já passou por isso e identificar problemas que enfrentou, né, lá atrás. Qual conselho você se daria se você pudesse se reencontrar? Eu acho que eu voltaria a estudar bastante, como eu acho que essa escolha que eu fiz no passado e que você também fez, Aham, eu acho que é o caminho mais saudável, mais profícuo, que é se dedicar a se capacitar, a se aham, aperfeiçoar e a se desenvolver sempre, a se atualizar. Eu acho que aham, esse é um caminho, de certa forma, seguro, mesmo que ele venha a médio e a longo prazo, mas ele é seguro. Eu acho que é um investimento certo. Meu uhum, pai, que não teve muito estudo, sempre falava para a gente que o que ele gostaria de deixar era realmente um diploma, é você ter o conhecimento, que o conhecimento ninguém tira de você. E sim, aquilo vai te render frutos uhum, e você vai poder exercer a sua profissão, né? E uhum, eu acho que uhum, cada um tentar, o que eu diria talvez para a Ivana no passado, é que elas talvez deixasse um pouco mais de espaço para outras coisas na vida. Eu acho que por já era alguns uma anos workaholic, a é, Ivana jovem. é, eu acho que assim, eu falaria para as meninas, para as mais jovens hoje, para equilibrar, que eu acho que Uhum, não há necessidade de desequilíbrio. entendi. Precisa deixar as outras faces da personalidade serem alimentadas, né? Não deixar que o trabalho aniquile todas as outras é, todas as outras necessidades que eu acho que o ser Uhum, humano tem, né? Seja com sim. a família, com amigos, com lazer, com hobby, com esporte, Uhum, né? Eu acho que sim. tem que moderar para poder Ser não ter. sustentável, né? Porque nada que não. Em excesso sempre deixa de ser saudável, né? Exato. E aí eu ia comentar esse conselho sobre estudar, você mesmo seguiu, né? Você se deu o conselho, mas você seguiu, você chegou a fazer doutorado e tal, né? Sim, eu acho Tem que ao é o meio aí. caminho. Boa. Eu nem não digo que haja necessidade dessas formalidades do mestrado, do doutorado,
mas eu aconselho que cada um vá buscar aquilo que faça mais sentido para você, mas que o estudar, o se qualificar, o se capacitar, adquirir obras, boas obras, formar uma biblioteca, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre incentivei as pessoas que trabalhavam comigo a Uhum. serem, a investirem em criar sua própria biblioteca, material de consulta, né? Uhum. a, a escolher bons congressos, né? Para poder saber o que está acontecendo fora do nosso Fora do território. escritório, né? Que a gente acaba vivendo um mundinho, né? Dentro do escritório. Eu gosto Sim, também de ter não só contato em congressos, mas assim, chama, né? Que nem esse espaço, né, que a gente criou aqui. Mas eu gosto de ter contato, às vezes, com outros profissionais, porque às vezes, né, tá acontecendo alguma coisa lá do outro lado, né? E é bom a gente estar sempre trocando para estar se atualizando, né? Realmente uma necessidade. e eu acho que quando não deixar a chama da paixão pela área se apagar, vai se alimentando, né? E, Sim. e alguns a gente acaba indo para um pouco para outras áreas, né? Por exemplo, quem gosta de música, eu agora Uhum. recentemente comecei a aprender a tocar guitarra. Depois de muitos anos Olha. toquei um pouco de piano, então Aham. acho que a gente vai se permitindo, sabe? A Uhum. dar vazão a paixão que é pela arte, né? Pela música, pelo cinema. Então acho que isso é uma coisa muito bonita que eu acho que essa área do entretenimento, a área do direito autoral, mesmo a área de propriedade intelectual, que correlata, né? O Aham. entretenimento, não tem o que entretenimento sem a área de marcas, né? Sim, sim, Eu são acho bem que parceiras, né? Uhum. ele acaba incentivando a gente a se inspirar e acreditar que a gente também pode fazer determinadas coisas, né? Uhum. E a outra coisa que eu observo também, todos os advogados da área de entretenimento sempre tem uma pontinha artista, né? Ou toca alguma coisa, ou faz teatro, né? É um pouquinho envolvido também na produção, né? Do meio artístico, não só na blindagem, né? Na blindagem da consultoria. Tá o Legal. Juca que está aqui que Tá o estava Juca acompanhando, não aqui, sei, ó, né? maior Que é exemplo um de músico artista. maravilhoso. Exato. E aí você falou que tem seu escritório, né? Como é que ele tá hoje? As pessoas te procuram assim, Ivana, por favor, me dá uma chance. O que que você costuma reparar num candidato, assim, quando você vai contratar? E sabe que uma coisa que me chama bastante atenção são as pessoas que vêm de fora. Eu não sei se talvez inspirada na minha própria Você? vivência, né? Que eu acho, eu olho muito assim, quando a pessoa vem de fora, para mim já é um ponto de que mostra garra, né? De você se desgarrar da família, sair de uma zona de conforto e buscar dentro de um espaço que ele é riquíssimo por um lado, que é São Paulo, mas ele é bastante desafiador, ele é bastante árduo, se Uhum, você for pensar em todos os desafios que uma metrópole como São Paulo exige, né? No dia a uhum, dia de uma jovem, de um jovem que queira se estabelecer na cidade. Então, ele vai ter todas as oportunidades, mas ele também vai ser muito cobrado em termos de qualidade de vida, né? Mesmo essa questão de se desagregar, né, do seio familiar. Então, eu uhum. gosto muito de dar oportunidade para quem. Eu sempre, quando fui fazer seleção, eu sempre, sabe, eu, Ah, é? Legal. eu via com um olhar como se isso fosse um mérito já por si só, né? Aham, sim. Sair, É. sair da sua cidade de origem para buscar se realizar e se desenvolver uma cidade que, de certa forma, oferece tudo, né? Exato, sim.
eu sou de Floripa, né? E realmente é bem desafiante, né? De vir pra cá. E eu sinto, assim, que quem nasceu aqui tá, nossa, tá, sabe, se sente que tá muito à frente, assim, numa corrida, né? Que a pessoa saiu lá na frente, assim, porque ela já começa a fazer um networking desde o colégio, né? Aí faz no colégio, aí Sim. faz na faculdade. Aqui tem ótimas faculdades, né? A Mackenzie, né? Já trabalhei com muita gente que se formou no Mackenzie, é uma faculdade ótima. A própria Universidade de São Paulo, né? E aí realmente ele já cresce num mercado super amadurecido, né? Um mercado que está muito à frente de todo o país, né? Então, inclusive as áreas aqui são muito, né? Por exemplo, Floripa é uma coisa muito mais focada no feijão com arroz, assim, mobiliário, família, né? Aqui tem áreas que não tem vazão, né? Em outras cidades menores, né? Então, até É. essa questão, por exemplo, que a gente tem recente da LGPD, né? Os escritórios acabaram se consolidando, os escritórios no país que acabaram se consolidando foram em São Paulo, porque tem empresas que demandam, né, esse tipo de Assessoria, objeto. né? Então, empresas menores em outros lugares podem até se preocupar em se regularizar e tal, mas às vezes não tem, assim, às vezes as empresas têm tanto custo, né, que isso é uma das últimas coisas que ela vai se preocupar, né? Ela tem que se preocupar com folha de pagamento, daí é isso, trabalhista, tributário, as coisas que são mais do dia a dia, assim. E realmente, quando eu vim para cá, eu conheci outras áreas do direito que eu sequer sabia da existência, assim, né? Por conta de um mercado que é muito mais amadurecido. Eu, quando olho para trás e penso que aos 41 anos eu fui a primeira e mais jovem mulher presidente da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, Uhum. né? Então, assim, a brasiliense que desbravou a selva, porque é a Exato. selva de pedra, e Uhum. então eu fui muito acolhida, Que eu bom. me senti muito acolhida, porque a ponto de poder ter indo me desenvolver e chegar numa posição que era de destaque mais naturalmente para um paulista, né? Mas Exato. não houve esse problema eu não tive, né? Essa Uhum. discriminação por ser brasiliense, eu fui recebida Uhum. pelo meu trabalho, pelas competências que eu tinha, independentemente de ser paulista ou não, né? Então, é para dizer, para mencionar isso, para dizer que, assim, às vezes aquilo que parece impossível ou improvável pode acontecer se você se prepara, né? Se você se dedica, né? Que eu tinha muita paixão em fazer todas as atividades, em desenvolver os cursos, em participar dos congressos, e era uma forma de que eu que muitos, né, a gente se integra na sociedade da propriedade intelectual através das entidades, né? A gente se conhece, a gente se relaciona, a gente faz trocas, a gente faz parcerias, né? Então, eu acho que é um caminho interessante e muito profícuo é participar das entidades, né? Eu Uhum. acho que principalmente os jovens que vierem de fora. Os jovens que estiverem em São Paulo, como você disse, ele já vai ter o seu networking de faculdade, digamos assim. Mas especialmente os jovens que vêm para cá, o ambiente das associações é fundamental para que eles possam circular, conhecer pessoas e também se apresentar, né? Ver oportunidades. São tantos escritórios, são tantas empresas. Hoje são tantas as áreas, né? Dentro Sim. desse universo gigante que é da propriedade intelectual, Uhum. do próprio entretenimento, né? Então, Uhum. acho que uma das coisas que eu acho que vale a pena também investir, em primeiro lugar, estudar, estudar, estudar.
e depois eu acho Uhum, que participar das entidades. uhum. Sim, ótimas dicas aí, pessoal. E falando em dicas, né, o que que você acha que vai bombar nessa área de tanto de entretenimento quanto de propriedade intelectual ano que vem? Assim, o que que você está sentindo no mercado? Eu, assim, particular, né, posso até comentar do meu lado. Eu particularmente acho que a área de eventos, assim, deu um boom depois da pandemia, né? Tava uma demanda represadíssima, assim. E, e essa questão do metaverso também. O que que você acha? Ah, Que sem dúvida. vai que ano que vem vai Eu bombar? acho que eu acho que o metaverso está aí, já é uma realidade, apesar de ainda ser incipiente, né, Uhum. para o tamanho que isso ainda pode alcançar, né, para as proporções que provavelmente ele vai se concretizar dentro da nossa sociedade, mas eu tenho pensado que, como provavelmente com a perspectiva de mudança, de retomada das políticas públicas culturais, a gente deve Hum, ter também aí um exato. incremento de produção audiovisual, produção teatral. Eu acho que com as coisas voltando à sua regularidade, né? Uhum. O que eu brinco que é a gente voltar a ter os problemas normais, né? Então não é um mar de rosas e não é um conto de fadas, mas eu acho que a Uhum. perspectiva é voltar a ter problemas normais, então ter produção e enfrentar problemas que são inerentes à área de produção, mas voltar a ter esse incentivo por política pública que é muito importante. Eu acho Aham. que deve vir, a gente deve ter aí um incremento bastante na área cultural. Que bom, né? Eu Pra gente que é espero da que área. sim. E já que você estudou tanto, indica pra gente um livro, pode ser tanto da área ou não, algum outro livro de literatura, ou enfim, agora também tá muito nessa moda de performance e autoajuda, mas assim, é uma autoajuda ligada à performance, né, de trabalho, se você tiver alguma coisa para Olha, eu indicar vou pra gente. indicar um livro que recém foi publicado, que é organizado pelo professor Morato e pelo colega, os Hum, queridos amigos, o Rodrigo Moraes, que é o Direito Autoral no Cinema. uhum. Que ele É estava esse o divulgando, título? deixa eu conferir. Direito Autoral no Cinema. É uma obra com 500 e poucas folhas, são vários autores. Eu não Aham. pude participar, fui convidada, mas na ocasião não tive condições de oferecer um artigo. Mas certamente é uma obra interessantíssima Uhum. para quem é, advoga ou tem interesse em advogar nessa área, porque vai ter uma multiplicidade de temas, né? Uhum. E que vão poder trazer informações novas e Uhum. ajudar na formação de cada um. É, exatamente, eu abri aqui propriedade intelectual no cinema, né, com o nosso colega que é o Morato, um fofo também participa da mesma comissão que a gente, o Rodrigo Aham. Moraes. E aí, só também divulgando, né, pessoal, vai ter o lançamento, né, desse livro, esse e mais um outro que é Estudos de Direito Autoral em homenagem a Ah, Hildebrand verdade. Lopes, né, vai ter um Sim, lançamento duplo, vai ser dia 1º de verdade. dezembro, a partir das 5 horas, no Shopping Pátio Paulista, na Bela Vista, né, então ficam aí Verdade. os Essa outra convites. obra também está interessantíssima, muito bem feita. Essa Aham. também organizada pelo Rodrigo. Essa, inclusive, tem um artigo meu também. E é Ó. homenagem a esse brilhante autoralista, o Edelbrando Pontes, que é de Minas Gerais, reside em Belo Horizonte, e é um Uhum. colega que tem uma história profissional e não só na propriedade intelectual, mas na literatura, que é um autor de Hum. histórias, de contos, ele é um autor literário, inclusive premiado. Ah, que legal, não sabia. É, Muito show.
É, tem aqui, Ivana Cocrivelli. Vamos divulgar aqui as outras mulheres também. A Maria Eliane Rise Jundi, Uhum, Márcia Regina Vicente Barbosa, Silmara também, né, que foi sua orientadora, também está sim. nessa obra. É muito legal. Você vai no lançamento? Tô me Ah, programando para ir. vou, a gente tem que prestigiar, né? Que é Vamos lá, você tem que imagina o divulgar. trabalho que deu para eles organizarem isso. Aham, exato. E é uma Então, oportunidade para a gente se ver, né? é Presencialmente. uma forma da gente se reencontrar, né? Faz tempo que a gente não se vê. A gente fez um curso juntas, eu acho que foi um Summer School da OMP do ano passado. Eu lembro que você Verdade. Foi muito bom, eu né? acho tão legal, sabe? Eu acho tão legal profissionais já consolidados, assim. É, acho que é um ato de humildade, assim, também, de, sabe, não sei tudo. Porque Summer School, geralmente a gente vê pessoal jovem, assim, né, que tá começando. Aí achei tão legal. Poxa, olha só que exemplo, né, pra gente, a Ivana fazendo Summer School, que geralmente é um evento que, né, um curso Ah, que é voltado para que tem mais pessoas jovens, assim, que estão começando a ter contato com a área, né? E ela super já consolidada, querendo aprender. Achei super legal, assim. sempre a gente está aprendendo sempre e são muitas atualizações, né? E é uma área que tem as novas tecnologias que estão. Isso é uma agilidade, então a gente tem para tentar acompanhar, é estar pedindo participação nessas atividades. Felizmente, eu consegui participar e fiquei muito contente, valeu muito a pena. Que show. E também um pouco nessa área de produção acadêmica, talvez, é uma frase que define a sua vida profissional até o momento. Você ouviu alguma frase ou você mesma já formulou alguma frase que resumisse assim um pouco do seu jeito de trabalhar, dos propósitos que você tem, valores, alguma frase que você se identifica? Eu acho que é uma frase. Eu acho que o nosso trabalho ele lida diretamente com o ser humano, né? Com o profissional que, que é aquele que se dedica à criação, ao desenvolvimento inovativo. E eu acho que a gente não pode perder de vista essa questão antropocêntrica, né? Dos objetivos do direito e não desfavorecer, ao fim e a cabo, o interesse do ser humano, né? O interesse do ser humano, e não digo que é apenas ele como o trabalhador, o prestador de serviço, mas o ser humano como o social que está esperando a entrega final disso tudo, né? Então, acho que o nosso trabalho tem que ser pautado sempre por não desconsiderar o tamanho da importância, né, da prestação de uma assessoria, né, que você lá na ponta você tem a sociedade, né, Que a precisa sociedade beneficiar, como né? um Não todo. só a pessoa individual. Uhum. Acho que o valor social do ser humano não é negociável, né? Ele precisa ser sempre considerado. Uhum. É interessante, né? Não pensar só naquela demanda específica, mas o reflexo disso socialmente, né? Num conjunto. No impacto no conjunto, sim. Uhum. Então, Que muitas show. vezes, quando a gente pode fazer uma proposta de determinado contrato, com determinados parâmetros que, que não correspondam nem à realidade, nem ao regime brasileiro, e que você esteja do lado do contratante, ou seja,
onde o equilíbrio de forças está favorecido a você para colocar os pesos e as medidas, acho que tem que se considerar essa responsabilidade social, né? Esse Exato. impacto que isso vai ter como dentro do arcabouço todo, né? Que é uma, uma, uma força motriz que é um trabalho e outro trabalho, e você vai impactando com. Cada um vai impactando minimamente, né? Até que isso tenha um impacto significativo. Então, acho que é importante a responsabilidade que cada um tem quando faz propostas que muitas vezes podem parecer ser estratégias para favorecer a, Uhum. o, a sua forma de assessorar, mas não pode desconsiderar o impacto social disso, né? Uhum. Então, Exato. E até ter também um tipo de coerência na sua atuação, né? Acho que é importante às vezes também ter coerência. sim, sim, sem dúvida. Uhum. É, Legal. é um equilíbrio que parte também da ética, né? Sim. Esse projeto, Ivana, eu fiz justamente para ter um espaço maior para as mulheres na área de propriedade intelectual. Apesar de hoje em dia eu achar que já está super tomado, assim, acho que as mulheres são maiorias, né? Talvez a gente ainda não está no top ali, né, dos cargos de liderança e tal, mas eu vejo, assim, né, a maioria dos jurídicos de entretenimento, de empresas, tem muitas mulheres, né? Eu fico muito feliz com isso. E aí esse projeto veio para justamente trazer essas referências, né, para ter mais visibilidade, ter ainda mais visibilidade, né, as referências que a gente tem na área. E aí eu queria saber também, não só na área, mas alguma mulher que te inspira na vida, se você quiser trazer para a gente um exemplo de vida. Olha, são tantas mulheres maravilhosas, né? É uma mulher que me inspira de vida. Pode ser da área ou não necessariamente. Eu vou, como a gente falou, e é para mim assim um assunto tão relevante ainda, falar é, da importância da, do que foi a pandemia, Uhum, do tratamento, de todas as medidas, para falar da importância da ciência. Então, acho que me vem à mente a doutora Margarete Dalcomo, que é uma cientista da Fiocruz, dedicada a se dedicou, né, na pandemia ao estudo e ao desenvolvimento da vacina e aos uhum, cuidados, a dar orientações. Eu acho que é uma mulher que mostra bastante um altruísmo na medida em que ela usou o conhecimento dela em função do bem estar uhum, público e social, né? Quando ela atendeu a tantas entrevistas, deu tantos esclarecimentos, ajudando no momento uhum, que, que a informação, que cada informação era tão relevante para a melhor conduta da sociedade que estava completamente à deriva do poder público, né? Então, uhum, todas as informações que eram passadas através das redes sociais, da mídia, esses cientistas todos que se dispuseram, esses médicos, pesquisadores, a ajudar, ela me marcou bastante, a Margarete Dalcom. uhum. Ah, e tem um pouco a ver, né, com a área de PI, por ser uma cientista, né, estava Sim, desenvolvendo. sim, Eu acho que a propriedade intelectual foi um grande ator aí, né, na questão da pandemia, para a gente poder desenvolver as vacinas, né? sem dúvida, importantíssimo. A gente vê como impacta no nosso dia a dia, né, nossa área de trabalho. Mas, Ivana, super legal esse papo. Muito legal ter essa oportunidade de conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho.
Saber que você também não, eu não sabia que você não era de São Paulo, legal saber que você também veio de fora. Até eu queria te perguntar, o que que te trouxe a São Paulo? Porque assim, o que me trouxe já foi essa área. Mas pelo que eu entendi, você chegou aqui, estudou isso e daí decidiu trabalhar com essa área, né? O que que te É, trouxe a São Paulo a princípio, assim? foi um amor. Eu me Um casei, amor. Ah, eu me casei com um paulista do interior de São Paulo, um bauruense. Então, ah, eu namorei um ano à distância e nós decidimos morar em São Paulo. Ele morava no interior, na época em Campinas, porque São Paulo teria um campo de trabalho mais legal. maior, né? Uhum, E justamente com a possibilidade dessa área do direito autoral, do uhum, entretenimento, uhum. diferente do que das perspectivas que Brasília na ocasião tinha, né? Porque hoje Brasília Sim, até tem um mercado também, mas na ocasião não tinha. entendi. Então, E aí o seu mas marido foi. trabalha em que área? Trabalha, ele é da Ele, trabalhista? ele faz área, ele é advogado na área de direito do trabalho. Ah, entendi. Eu fazia direito do trabalho quando eu me formei. Era a Sim, área que sim. eu fiz estágio, os Aham. meus primeiros 2 anos de advocacia. E então, quando a gente se casou, eu tive essa necessidade de buscar uma área que fosse, que eu pudesse ser, que eu não fosse a esposa do meu Uhum. marido, entende? Que eu Sim. ia ser Fosse a autônoma. profissional da área, não alguém que era casado com fulano. Entendi. Ah, que show. É isso aí, traçar a sua própria trajetória, né? E acaba que tem alguma certa relação, porque antigamente, até hoje a gente vê às vezes alguns processos que envolvem direitos autorais sendo julgados na Justiça do Trabalho, né? O que é bizarro, assim. Sim, sim. Inicialmente tinha alguma certa relação, porque que envolve o trabalho das pessoas, né? A prestação de serviço. Com a Legal. emenda 45, né, se aumentou, se ampliou o escopo, né, da competência do Justiça do Trabalho, e ela Uhum. passou a ter competência para cuidar desses assuntos, sim. Então, muitas decisões, inclusive esse trabalho da obra de encomenda, eu pude Hum, perceber que, a despeito de não ter um regime legal expresso na lei, uhum. a justiça conseguiu entender e as decisões têm sido positivas, inclusive na Justiça do Trabalho. Ah, que Entenderam o bom. regime legal e vem sendo respeitado o regime de direito de autor. Uhum. É majoritária, as decisões positivas são majoritárias. Ah, que bom. Que bom. Então tá, Ivana, um prazer te ter aqui. Quero saber Eu também que se tem. agradeço. Quero ver se as pessoas têm perguntas, as pessoas que estão nos assistindo. Eu vi que a Nancy trabalha comigo, também está iniciando. Ela era mais da área de imobiliário, direito de família, até ingressando na prática da área de entretenimento. Gustavo Fortunato, Renato, vocês têm dúvidas? Gostariam de saber mais alguma coisa sobre a doutora Ivana, advogada super referência aí na área. Marcel também trabalha comigo no escritório, advogado. Acho que não temos. Só temos palmas e parabéns, acho. Obrigada. Obrigada, gente, Lembrando pelo que, interesse. lembrando que essa live vai ficar disponível depois aqui no meu perfil do Instagram. Também ela vai virar um podcast. A gente tem um podcast que é Mulheres na Propriedade Intelectual, tem disponível no Spotify. E o vídeo também vou deixar disponível no canal do projeto no YouTube, né? Aí fomentando a distribuição do conteúdo, a gente vai por várias frentes. E, mais uma vez, super obrigada, Ivana. Adorei esse momento para te conhecer um pouco melhor. Espero que a gente possa se encontrar, se não for no lançamento lá do livro do Dr. Morato, que seja em breve, né? E que Não, a também gente as vai se encontrar assim no dia 1º, você vai também. Você vai conseguir. Parabéns pela sua iniciativa, pelo seu dinamismo, viu? Ah, muito obrigada.
Tô sempre à disposição que precisar, tá? Tenho te acompanhado aí seu trabalho, as palestras que você tem desenvolvido e agora também os livros, né? E é isso. Tô super à disposição, super obrigada, adorei o nosso papo hoje. Muito obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Então tá, Ótimo gente. feriado. Ótimo feriado. Um Tchau, abraço para gente. todos e muito obrigada. Obrigada, obrigada, Ivana. Tchau, tchau. Tchau, querido.